Meus queridos, para todos vocês que estão ouvindo, quero mandar um abraço forte, dizer da saudade que eu estou de cada um de vocês. Então a gente quer, através desse meio aqui, poder continuar tendo nossas conversas e meditações. Então, a partir de hoje, nós enviaremos áudios para vocês para explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o texto que a gente trabalhou no domingo passado. Então, a gente tem dado a vocês as liturgias, algumas orientações para vocês trabalharem nos textos em casa, com as suas famílias. E a ideia, então, aqui é que na segunda-feira, sem ferir, né, a autonomia, aquilo que Deus usou vocês para poder falar à família de vocês e falar com o coração de vocês, a gente poder aprofundar um pouco no texto bíblico e tratar um pouco mais sobre aquilo que a gente pretendia se estivéssemos juntos no domingo, o que a gente estaria tratando com vocês e com toda a igreja. Então, espero que esse seja um tempo em que esses áudios continuem nos abençoando e conduzindo nosso coração para a presença de Deus. Então, hoje nós vamos pensar aqui sobre Amós capítulo 4, que foi o texto do domingo passado, domingo que você trabalhou na sua casa, e um texto muito propício para a gente, no tempo que a gente está vivendo, esse período em que o mundo inteiro está passando por uma situação tão difícil e que todos começam a pensar um pouco mais um no outro, a pensar em formas melhor de se viver, em como nós precisamos olhar para as coisas que de fato têm valor, enquanto nós precisamos enxergar um pouco mais as verdades, a beleza da vida e como nós podemos viver essa vida de forma mais equilibrada, mais justa, mais igualitária. Enfim, por todos os lados nós temos ouvido muitas pessoas falarem diversas coisas sobre o aprendizado que a gente pode ter e que a gente pode levar agora com essa pandemia, com esse isolamento social, com essa quarentena em que nós estamos vivendo. Eu queria pensar então um pouco com você sobre aquilo que Amós tem profetizado ao povo de Deus, ao povo de Israel, dentro dessa série que nós temos trabalhado e exposto o livro de Amós já há mais de um mês. Primeiro dizer que é muito propício e está dentro da providência de Deus mesmo estudarmos um capítulo 4 como esse, num momento como esse que nós temos vivido e como casou tão perfeitamente as afirmações que Deus tem feito aqui sobre o seu povo e aquilo que o Senhor tem chamado o povo dele a viver e a experimentar com ele. Então, queria que você, de posse de sua Bíblia, seja ela no seu aplicativo ou também no papel, eu queria que você tivesse os seus olhos voltados para o texto para que a gente possa então, de forma breve aqui, pensar naquilo que o Senhor tem dito aqui à sua igreja, ao seu povo. Amós começa o capítulo 4 e vale a pena lembrar aqui que Amós profetizou para o povo de Israel, que é a parte norte do povo de Deus, após ter se dividido, e a profecia aqui, o sermão agora, o segundo sermão que Amós está fazendo é para Israel, parte norte, a parte que está em apostasia, a parte que tem vivido um culto idólatra, um culto a diversos deuses, um culto a Deus, mas ao mesmo tempo da forma que eles acham que precisa cultuar, que deve cultuar e que é melhor cultuar, sem buscar a forma de que Deus já havia estabelecido na sua lei para que o povo pudesse viver e cultuar ao seu Deus. Capítulo 4, então, Amós começa fazendo uma afirmação aqui de vacas de Bazã, e a ideia aqui é de fato se referir às mulheres como aquelas que estão recebendo e obtendo a ponto de ficarem obesas de tantos desejos e de tantas coisas que elas
precisam ou acham que precisam, de forma que elas incentivam os próprios maridos a viverem e a extorquirem, a oprimirem os próprios pobres. Então, há um desejo aqui tão exacerbado por tudo aquilo que o mundo, que a vida, que a sociedade, tudo aquilo que a gente pode obter, há um desejo tão grande de ter cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, que Amós se refere a essas mulheres como vacas de Bazã, e elas são as que dizem ao marido, dá cá e bebamos, né? Depois de terem oprimido os pobres, esmagado os necessitados, elas mesmo incentivam aos maridos a fazer isso. E por causa disso, Deus jura na sua ira, versículo 2, que de fato trará o castigo sobre cada uma delas também. Elas não estão isentas, apesar de não serem as líderes e as representantes diante de Deus, mas elas também terão o julgamento, a punição e as consequências para elas. A partir do versículo 4, há uma afirmação aqui muito interessante que Amós faz, que o culto que eles estavam realizando em Betel, que era o centro praticamente principal ali do culto, da adoração em Israel, em Betel eles transgrediam, em Gilgal, que era um outro monte, eles multiplicavam as transgressões. A cada manhã eles traziam os sacrifícios, veja, isso que era prescrito na lei do Senhor, traziam os sacrifícios. De 3 em 3 dias, eles traziam os dízimos. Eles ofereciam sacrifício de louvor do que é levedado e apregoava ofertas voluntárias e publicava-as, porque eles gostavam de fazer dessa forma. Então, eles estavam transgredindo, multiplicando a transgressão, oferecendo o sacrifício daquilo que era levedado, ou seja, não servia para oferecer ao Senhor. Toda a massa levedada não poderia ser oferecida como sacrifício. E eles estavam fazendo dessa forma, ou seja, eles estavam vivendo da forma errada, da maneira errada, cultuando a Deus do jeito que Deus não queria que fosse, mas eles estavam fazendo isso simplesmente porque gostavam. É um aspecto interessante a gente observar aqui, porque o prazer que se tem em meio a culto, em meio à adoração, a sensação prazerosa que muitas vezes nós podemos ter em diversos ajuntamentos, elas não são o crivo, elas não podem ser aquilo que nós usamos para abalizar se aquilo que a gente faz é correto ou não, se agrada a Deus ou não, se é recebido ou não pelo Senhor. Então, essa religião, que é uma religião do prazer, uma religião que as pessoas abraçam porque elas se sentem afagadas, porque elas se sentem bem em fazer aquilo que estão fazendo, ela não é a religião que o Senhor nos chamou a viver. Porque o ter prazer somente pode ser aquilo que está conduzindo a gente para mais distante de Deus. Ao contrário disso, a palavra de Deus nos mostra que a adoração ao Senhor e culto ao Senhor é algo que precisa ser desenvolvido na nossa vida em obediência, mesmo quando os nossos desejos, as nossas sensações não são as melhores, mesmo quando nós não estamos querendo realmente fazer aquilo que devemos fazer. É em obediência que a gente cultua a Deus. Então, após isso, vem aquilo que nós trabalhamos, foi colocado na nossa liturgia. A afirmação de que Deus fez diversas coisas, puniu, trouxe peso sobre o povo dele, de diversas formas. Contudo, o povo não se convertia a Deus. Contudo, o povo não tinha voltado os olhos para o Senhor. Então, há duas formas aqui de
de se voltar para Deus. Essa conversão, deixar a alienação, deixar a busca pelas coisas dessa vida, da correria dessa vida, de tudo que faz com que a gente viva uma vida distante de Deus, porque a gente justifica com coisas que são legítimas, em a gente manter as coisas, em a gente ter as coisas, em a gente manter os nossos filhos, em a gente poder dar aquilo aos nossos filhos ou para os nossos parentes, enfim, a gente poder ter uma garantia de vida, tudo aquilo que a gente desempenha, mas que no fim das contas elas nos distanciam de Deus, porque Deus está nos chamando a uma relação com Ele, como nós tratamos já no capítulo 3, sobre essa aliança, esse casamento que Deus fez com o seu povo, para que eles tivessem uma intimidade com Deus, uma vida com Deus próxima do Senhor. Então, as afirmações aqui é que Deus havia matado os jovens, que Deus tinha deixado eles com os dentes limpos, ou seja, com falta de pão, com falta de alimento, que Deus havia ceifado e havia impedido que nos campos deles viessem a chuva, e eles ficaram sem ter como beber também. Então, observe, isso aqui é seca, isso aqui é fome, miséria total vindo sobre o povo dele. Deus pesando a mão sobre o povo, pesando a mão sobre aquela nação, que é um povo que ele tem aliança e que ele ama. Esse povo não conseguia se saciar, e o que Deus afirma então é: ainda assim, com tudo isso, vocês não se convertiam a mim. Então, ele traz morte sobre o povo, morte aos jovens, ele traz pragas, ele subverte como ele tinha feito com Sodoma e Gomorra, e ainda assim o povo com o coração duro não se convertia à intimidade, a voltar aos caminhos do Senhor, a voltar às leis do Senhor, a voltar a amar a Deus como Deus deve ser amado. Depois disso, ele diz então que Israel deve se preparar, porque certamente se encontrará com Deus. Esse encontro agora aqui do versículo 12 não é um encontro do enlace matrimonial, não é um encontro em que aquele casal que forma uma aliança vai ter nas suas núpcias, mas esse encontro aqui é o encontro perante o juiz. É o encontro perante aquele que vai nos julgar em todas as nossas ações, em todas as nossas motivações, não apenas nos nossos atos que são evidentes, que são visíveis, mas nas motivações e nas intenções dos nossos corações. Então, acho muito propício, acho muito profundo, acho muito misericordioso da parte de Deus, especificamente com o seu povo, porque aqui ele está tratando com Israel, é povo dele, é povo que ele já havia se aliançado com eles, assim como nós. Assim como o Senhor tem uma aliança com cada um de nós, com você que está me ouvindo, o Senhor nos chamou a termos uma vida próxima, intimidade com Ele. O Senhor faz pesar a mão sobre o seu povo, para que o povo dele possa se converter a Ele, para que o povo possa amar, para que o povo possa desejá-lo, para que o povo possa ter comunhão, intimidade com Ele, porque foi para isso que Ele nos chamou, para termos essa comunhão e essa intimidade com Deus. Ele é aquele que é poderoso para aplanar todos os altos da terra, e ele finaliza o versículo 13 dizendo dessa forma: Ele é que cria o vento, Ele é quem diz para cada um de nós quais são os nossos próprios pensamentos. Então, querido irmão, querida irmã, num momento como esse que nós estamos vivendo, o que nós precisamos observar é que é possível que a gente passe por isso sem que a gente de fato se converta a Deus, sem que o nosso coração de fato se volte para Deus. A gente pode passar por um momento como esse e refazer diversas coisas erradas que estão na nossa vida. E devemos fazer. Aquilo que está errado, aquilo que está desorganizado, aquilo que está em desperdício, aquilo que tem sido egoísta, tudo isso nós devemos deixar. É impossível viver desse mundo da maneira que nós temos vivido. Quando você tem corrido excessivamente, mas se esquece de você mesmo, se esquece dos seus filhos, se esquece dos seus parentes,
se esquece do seu marido, da sua esposa, se esquece daquelas coisas que são essenciais na sua vida, de quem você mais ama, se esquece de Deus, tá errado, você precisa realmente parar com esse corre-corre. Se todos realmente parássemos de correr, não haveria sistema nesse mundo que conseguisse impor sobre nós essa roda viva que tem sido imposto e que nós culpamos muitas vezes os sistemas, o capitalismo, a indústria, o mercado. Nós culpamos tudo isso, mas somos nós que nos submetemos como escravos a tudo isso. Mas eu quero lembrar você algo muito maior do que isso. Apesar de termos que corrigir muitas coisas na nossa vida, há uma coisa que, se não for corrigida, de nada vai adiantar. Todo o caos, toda calamidade, passar por tudo isso não vai nos adiantar. Porque no fim das contas, ainda haverá um encontro que eu e você teremos que prestar conta. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de ter o nosso coração convertido novamente a Ele, e não às coisas dele. Não é um coração convertido à igreja, não é um coração convertido a momentos de devocional, não é um coração convertido à prática de boas obras, mas é um coração convertido a Deus, que ame a Deus, que queira Deus, que deseje Deus, que ame somente a Ele, e somente a Ele nesse mundo. Que todas as coisas que sejam realizadas, cada ação nossa, cada pensamento, cada gesto, seja porque amamos a Deus. Não porque amamos ao próximo em primeiro lugar, mas por amar a Deus, amamos ao próximo. Por amar a Deus, diminuímos o nosso ritmo. Por amar a Deus, somos mais frequentes nos nossos cultos. Por amar a Deus, temos comunhão uns com os outros. Por amar a Deus, temos comunhão com os nossos maridos, esposas e filhos. O que a palavra de Deus diz é que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós temos o nosso coração convertidos. Pais convertem os corações aos filhos e filhos têm os corações convertidos aos pais. O fato é, se voltarmos a amar Deus, porque somos povo dele e Ele nos chama a se converter a Ele, a nos convertermos a Ele. Se tivermos o nosso coração de fato, no meio de tudo isso, no meio de todo esse isolamento, de todo o isolamento social, quarentena, se aproveitarmos essa grande oportunidade, querido irmão, nós viveremos momentos de fato de avivamento, transformadores, momentos em que nós veremos de novo as obras do Senhor sendo realizadas. Não porque nós somos gente boa, não porque nós temos muita garra, mas porque o nosso coração volta ou voltou a arder, a queimar, a amar o nosso Deus que é sobre nós e que nos amou em Cristo Jesus. Que o sacrifício de Cristo, que o amor de Cristo derramado no nosso coração volte a queimar e nos dá a alegria da salvação, para que voltemos a amar Deus e a buscá-lo acima de todas as coisas e em cada momento da nossa vida. Deus abençoe você e use todo esse momento que temos vivido para avivar, para aquecer de novo o seu coração, não olhando para as coisas que são visíveis, mas para aquelas que se não veem. E por isso nós podemos viver pela fé, porque a nossa fé não se limita a essa vida, se limita à eternidade, que é para lá que vamos e nos encontraremos com o nosso Deus. Amemos a Ele então. Deus abençoe.